Bom, assim como prometido, essa aí é a nossa aula número 3 de geometria analítica e essa aula a gente só vai fazer exercícios de soma de vetores. Bom, para quem não viu a última aula, a aula número 2, eu ensinei aí como que funciona a soma de vetores e ache a soma dos vetores indicados na figura nos casos. A gente tem letra A, um tetraedro, a gente tem um vetor AB aqui, a gente tem um vetor AC e a gente tem um vetor CD. Me desculpa, né? A gente tem um vetor AB, BC e CD, né? Algebricamente, que nem eu ensinei vocês, como que ficaria isso? AB mais BC mais CD. Então, a soma, ela é a origem do primeiro vetor que está se somando, que a gente está considerando, que é o AB, e é a extremidade do último vetor, que é o CD. Então, quer dizer que a nossa soma é AD. A soma desses três vetores é AD. Então, se a gente for representar isso na questão, vai ficar assim. O ponto de origem é o A e o ponto de extremidade é o D. Esse é o nosso vetor soma. Vamos para a próxima. A letra B também é um tetraedro. Ela também é um tetraedro. Só que os vetores são diferentes dessa vez, né? Então, ele está pedindo a soma. Ó, a gente tem um vetor AB aqui, certo? A gente tem o vetor BD aqui. E a gente tem o vetor DC aqui. E o vetor CA. Ele quer a soma de todos esses vetores, certo? Bom, vamos lá. Vamos pegar do primeiro vetor, AB, mais BD. Se fosse só para fazer a soma desses dois vetores, qual que seria o vetor soma? O vetor soma seria AD, certo? Origem, extremidade. Mas tem o vetor DC aqui também. E o vetor CA. E qual que é a resposta disso? A origem do primeiro vetor, que está aqui, é o A. E a extremidade do último vetor também é A. Então quer dizer que vai ser AA. E que nem eu disse na última aula, quando o ponto de origem e o ponto de extremidade é o mesmo ponto, isso é considerado um vetor nulo. Nossa letra C é um cubo, né? Então deixa de ser um tetraedro, agora é um cubo que a gente está conversando. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa situação aqui. A gente tem AE, que está se somando com EF, que está se somando com FG, que está se somando com o GC. Então, a gente já tem uma ideia de como que vai ser essa soma, né? Mas vamos fazer algebricamente aqui. Então, é AE mais EF mais FG mais GC. E a soma é... Primeira coisa, só para lembrar, a gente tem que ter essa conexão aqui, ó, entre os vetores, ó, EE, FF, GG, entendeu? Para a gente ter certeza que a soma está sendo uma soma legítima, né? E temos então o ponto de origem e o ponto da extremidade, certo? O nosso vetor soma, então, é AC. Então, para a gente fazer uma representaçãozinha aqui, ó, eu vou só dar uma dobradinha aqui, mas eu já... É assim, certo? Esse é o nosso vetor soma, ó, que está em verde. Vamos para a letra D. Vamos lá para a próxima figura. Isso aqui é um paralelepípedo, não tenho certeza se é um cubo, porque ele está diagonalizado e tudo mais. Mas vamos lá, a gente tem AC, AH
AB. Olha como que tá mudando. No começo, né, tava muito fácil as coisas, né? Porque quando a gente tava falando das primeiras figuras, né, tava tudo conectadinho, tudo bonitinho, né? A soma tava linda, né? Tava perfeito. Mas agora, aparentemente não tá. Porque a gente tem o ponto A de origem, mas a gente está pedindo a soma de AC, AH e AB, né? E aí eu só queria deixar claro uma coisa. Opa. Como regra, né? Nós podemos transladar vetores desde que esses vetores sejam equivalentes. Ou seja, a soma de dois vetores U e V geram um vetor U mais V, né? Que é um vetor, sei lá, o vetor Z. Vamos chamar de vetor Z. Mas o que a gente pode falar? Que se há um vetor x que é equivalente a U, podemos realizar x mais v. E isso vai ser igual a U mais v. Ou seja, só para lembrar que o vetor equivalente é aquele vetor que possui a mesma direção, a mesma intensidade e o mesmo sentido do outro vetor, do vetor U, por exemplo. Então, quer dizer que x é equivalente de U. Então, você pode pegar um vetor que está em outro lugar, desde que ele seja equivalente. Então, você pode mudar ele de lugar, né? A gente chama transladar esse vetor para fazer uma soma decente, para conseguir conectar esses vetores, e a soma vai ser a mesma, né? Isso é como regra. Então, voltando para cá, a gente pode fazer muitas coisas aqui. Então, a gente tem o vetor AB, AH, AC, certo? Então, a gente pode simplesmente transladar. AC é equivalente a HE. Concorda comigo? Tem o mesmo sentido, a mesma direção e a mesma intensidade, né? O mesmo tamanho do vetor. AB é equivalente a HG. Não é verdade? Que também é equivalente a EF. Olha aqui, HG e EF. Olha, eles têm o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo tamanho de vetor. Então, a gente tem esses três vetores, né? A gente quer calcular o quê? A gente quer calcular AC mais AH mais AB. Só que não há conexões entre aqui. Não há conexões, né? Tá vendo? Não é bonitinho que nem aqui embaixo, ó. Que as conexões são iguais. Porém, AC é equivalente a HE. Então, a gente pode transformar isso daqui como AH mais HE, certo? Eu transformei AC em HE. Não transformei, mas eu estou considerando HE, né? Porque HE é um vetor equivalente. E AB é equivalente a EF. Então, essa soma é a mesma coisa do que AH mais HE mais EF. E isso vai nos dar o quê? Agora sim está tudo conectadinho, certo?
E a nossa soma é AF. E a F está onde na figura? A F é o nosso vetor, né? Esse vetor aqui.